Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Jó, capítulos 35 e 36. Estamos entrando hoje no terceiro discurso de Eliú. Neste capítulo 35, Eliú volta a distorcer as palavras de Jó. Versos de 1 ao 3. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do pecado? Em nenhum de seus discursos Jó disse que a sua justiça era maior do que a de Deus, e muito menos de que no final da vida o justo não tinha nenhuma vantagem sobre o pecador. Jó apenas insistiu por várias vezes em seus discursos que neste mundo o sofrimento vem sobre os maus e bons, justos e injustos. A partir do verso 4, Eliú busca dar respostas a Jó e aos seus amigos, não aos três envolvidos nas narrativas, mas àqueles que têm a mesma opinião de Jó. Dos versos 5 a 8, Eliú levará os seus ouvintes a contemplarem a grandeza de Deus e a observarem que o poder de Deus não é diminuído pela iniquidade dos homens e nem beneficiado pela justiça humana. A verdade é que o pecado só atinge e faz mal ao homem, assim como a justiça beneficia apenas o homem. Verso 8. A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Dos versos de número 10 ao 13, Eliú vai dizer do porquê muitas vezes Deus não ouve o grito de socorro dos aflitos. Ele diz que no momento da aflição, da opressão, clamam, mas não para Deus. Versículo 10. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Eliú dirá que só Deus pode trazer solução. Todavia, por causa da arrogância de tais homens, ele não ouve o clamor, porque são apenas gritos vazios. No versículo 14, ele diz diretamente a Jó para esperar em Deus. Ainda que Jó não veja, a sua causa está diante de Deus. Um excelente conselho, pois ainda que eu e você não vejamos mudanças na nossa luta, no nosso sofrimento, precisamos esperar em Deus, assim como o salmista. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia. Mas ele encerra esse capítulo dizendo que Jó era ignorante e que abria a boca apenas para falar coisas vãs. Versículo 15 e 16. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. No capítulo 36, encontramos o quarto discurso de Eliú. Aqui ele reforçará as suas justificativas para falar em favor de Deus e atribuirá a Deus todo o conhecimento e justiça. Por isso pede paciência a Jó para ouvi-lo. Versículo de 1 ao 3. Prosseguiu Eliú e disse, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Ele vai discorrer em defesa de Deus, de que ele não despreza o homem, de que ele é um Deus que nos compreende. Versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Bem sabemos dessa verdade que apesar de tanta glória e poder, ele se importa com cada um de nós. Eliú vai passar a dizer que Deus sempre advoga a causa do justo e dá a paga ao perverso, dos versos 6 ao 9. E se o justo vier a pecar, ele lhes abrirá os ouvidos para que ouçam suas instruções e se arrependam. O pensamento trazido aqui por Eliú é que, se o justo ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, terá uma vida amplamente feliz. Todavia, se não obedecer, não se arrepender, será transpassado pelo seu pecado. Versos de 11 ao 12. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Já os ímpios andam segundo o desejo de seus corações, não clamam pelo socorro de Deus e por isso têm suas vidas ceifadas precocemente. Versículo 14. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais.
Nos versos de 15 ao 23, Eliú declarará que Deus é aquele que livra dos sofrimentos. No verso 15, ele diz que Deus muitas vezes livra o aflito com a aflição. Versículo 15, ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Na maioria das vezes, o sofrimento, as tribulações, provações, humilhações são remédios de Deus para a cura dos nossos apegos com as coisas deste mundo, para que então tenhamos desejo e prazer nas coisas que vêm do alto, das delícias perpétuas que a presença de Deus nos proporciona, como Deus fez com o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eliú acreditava que o preço para o pecado de Jó era o sofrimento, de tal forma que esse seria o preço do seu resgate. Versículo 18. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Todavia, só Cristo pode pagar o resgate para o nosso pecado. Nenhum sofrimento, bens, riquezas, obras são capazes de trazer propiciação pelos nossos pecados. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Todavia, na opinião de Eliú, Jó não aprendeu a lição de que estava sendo disciplinado. Versículo 21. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Dos versos de 24 ao 33, Eliú exalta a grandeza, a majestade de Deus e pede para que Jó lembre-se de cada uma delas. Versículo 24. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. O saudoso Dr. Russell Shedd dizia que esses versículos finais trazem uma mensagem linda sobre a grandeza de Deus, versos do 26 ao 33. Dizem que Deus ele é absoluto na sua soberania, incomparável em instrução, perfeito na sua santidade, insondável na sua pessoa, eterno na sua existência, maravilhoso na sua obra, benéfico na sua administração, glorioso na sua manifestação. Por isso, diante dessa majestade, não existe necessidade de Deus nos dar explicações. O que precisamos saber é que Ele é Deus, santo, justo, compassivo e perfeito. E se estamos aqui, se chegamos até aqui, é graças à sua bondade e misericórdia que não tem tido fim. Por isso, pare de perguntar por quê. Sempre estamos em busca de respostas para tudo. Deixe o soberano governar, ele sempre sabe o que é melhor para mim e para você, pois a terra e tudo o que nela há está sob o seu comando, inclusive o tempo. Que Jesus te abençoe e até amanhã com a última fala de Eliú e a primeira fala do Todo-Poderoso Deus.